Se você está cansada de lutar e parece que nada muda, se a vida se tornou uma batalha diária, onde cada passo para frente é seguido por dois para trás, eu sei exatamente o que você está sentindo. E atenção, isso não é azar, nem coincidência cósmica. É um bloqueio instalado em seu campo vibratório, uma âncora invisível que impede seu navio de zarpar. E o que vou te revelar agora, usando os ensinamentos milenares de Thoth, pode ser a chave que você procurava para quebrar essa prisão mental e espiritual. Mas você precisa se comprometer a ouvir cada palavra, pois a solução não está na força, mas no entendimento sutil da lei. Você já se perguntou na calada da noite por que todo o seu esforço, toda a sua oração sincera e toda a sua dedicação parecem cair em um abismo sem fundo? Porque mesmo que você se esforce mais do que qualquer pessoa ao seu redor, o resultado final é sempre o mesmo. A frustração, a dívida que não acaba, o relacionamento que desmorona ou a saúde que te abandona. Este não é o destino que Thoth, o mestre da sabedoria, planejou para a consciência humana. Muito pelo contrário, ele nos alertou que o maior aprisionamento não vem de correntes físicas, mas da ignorância dos princípios que governam o universo. E o seu bloqueio, meu querido e minha querida, é um sintoma claro de que você está operando na contramão da lei de correspondência, tentando mudar o exterior sem antes reestruturar o templo interior. O que a maioria das pessoas ignora e que Thoth revelou nos pergaminhos de Esmeralda há milhares de anos é que o bloqueio não é uma punição divina, mas uma repetição eletromagnética, um loop de consciência que você alimenta inconscientemente com seus medos, suas culpas não resolvidas e o mais perigoso de tudo, com sua permissão silenciosa. Pense bem. A mente é o único criador da sua realidade, e se a sua mente está constantemente ressoando na frequência da escassez, da insuficiência ou do fracasso iminente, é exatamente isso que o universo, que é mental, vai materializar para você, obedecendo cegamente à sua ordem vibratória. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de silenciar o sussurro interno que sabota cada nova tentativa de ascensão, permanecendo preso no ciclo vicioso de tentar, falhar e se culpar. Portanto, preste atenção, porque o que vou te revelar agora, menos de 1% das pessoas que buscam o autoconhecimento realmente compreende. O bloqueio que te paralisa não é uma parede sólida, mas uma ilusão de densidade criada pela sua própria persistência em pensar de forma limitada. Thoth nos ensinou que o todo é mente, o universo é mental, o que significa que se há uma falha em seu mundo externo, a origem é invariavelmente uma falha na sua arquitetura mental interna. É urgente que você compreenda isso hoje, pois se você continuar a lutar contra os sintomas, as dívidas, as brigas, as doenças, sem erradicar a causa, o padrão de pensamento limitante, você estará apenas cavando um buraco mais profundo, confirmando a si mesmo que o fracasso é inevitável. Fica aqui comigo, porque a seguir vamos mergulhar na profunda sabedoria de Thoth para desvendar os 3 pilares que sustentam todos os bloqueios e como você pode, com um simples ato de transmutação mental, quebrar essas correntes hoje mesmo, permitindo que a verdadeira prosperidade e o propósito fluam sem resistência. O caminho para a liberdade não é fácil, mas é simples, e ele começa agora, com a sua decisão inabalável de confrontar a sombra que você teme, transformando o caos em ouro. O primeiro e mais devastador bloqueio, aquele que Thoth identificou como a raiz de toda a miséria humana, é a ignorância do princípio do mentalismo. Muitos de nós vivemos como sonâmbulos em um universo que é pura consciência, acreditando que somos vítimas de forças externas, de um destino cruel ou de pessoas mal intencionadas. Mas o Mestre nos adverte:
Não há nada externo que possa te bloquear se você não tiver primeiro construído a prisão por dentro. A barreira que você enfrenta não está no seu chefe, nem no seu banco, nem em uma maldição ancestral. Ela está na frequência de dúvida que você projeta a cada manhã. Essa dúvida, que se veste de prudência ou realismo, é na verdade a negação da sua própria divindade criadora. Thoth nos ensinou que somos co-criadores, faíscas da mente universal, e que nossa capacidade de manifestação é ilimitada. No entanto, o bloqueio surge quando alimentamos a crença oposta, quando permitimos que a voz da carência se torne o nosso mantra diário. Cada vez que você tenta prosperar, mas no fundo da sua alma sussurra: "Isso é bom demais para ser verdade, eu não mereço", ou "vai dar errado como sempre", você está enviando um comando claro ao universo para que ele cancele a sua própria manifestação. Você está bloqueando a si mesmo através do medo. O processo de quebra de bloqueio, segundo Thoth, começa com o reconhecimento brutal e honesto dessa autossabotagem. É preciso parar de culpar o mundo e assumir a responsabilidade total pela arquitetura da sua mente. Se o seu jardim mental está cheio de ervas daninhas, de escassez e ressentimento, é impossível colher frutos de abundância e paz. A transmutação mental, a grande arte dos alquimistas, não é sobre fazer mágica, mas sobre reverter a polaridade do seu pensamento dominante. Imagine que você é um rádio sintonizado na estação do fracasso inevitável. Você pode gritar, espernear, rezar para todos os santos, mas enquanto o dial estiver nessa frequência, é só isso que você vai ouvir. O ensinamento de Thoth é simples: mude o dial. A mudança de frequência não exige esforço titânico, mas sim foco e persistência na nova vibração. O bloqueio só existe enquanto você o reconhece, o alimenta e, pior, o espera. Quando você acorda de manhã e já sente o peso do dia antes mesmo de levantar, essa sensação é o seu bloqueio se manifestando. Thoth diria: sua realidade externa é apenas o mapa do seu subconsciente. O que está mapeado aí? Se está mapeado o fracasso, o corpo e o ambiente obedecem. Portanto, a primeira etapa para quebrar o bloqueio é a vigilância mental implacável. A disciplina de não permitir que o pensamento de escassez sequer se sente à mesa da sua consciência. Isso nos leva ao segundo pilar do bloqueio, que é a má compreensão do princípio de correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Nós tentamos desesperadamente consertar o que está embaixo, a realidade material, sem perceber que ela é apenas um reflexo imperfeito do que está em cima, o plano causal e espiritual. O bloqueio financeiro que você enfrenta, por exemplo, é frequentemente um reflexo de um bloqueio de merecimento espiritual. Você pode ter a crença inconsciente de que o dinheiro é sujo, que a prosperidade corrompe ou que o sofrimento é um atalho para a santidade. Essas crenças não são suas, elas são implantes culturais e ancestrais que atuam como vírus em seu sistema operacional. Thoth nos ensinou que a riqueza material é apenas a manifestação externa da riqueza interna. Se você está bloqueado na área dos relacionamentos, o espelho nos mostra que você está bloqueado em seu relacionamento consigo mesmo. O parceiro que te trai ou te abandona é apenas um ator contratado pelo seu subconsciente para reencenar um trauma de abandono que nunca foi curado. O bloqueio não é o outro. O bloqueio é a ferida aberta que atrai o curativo errado. Para quebrar essa correspondência destrutiva, Thoth instrui a alquimia da presença. Você deve parar de olhar para fora e começar a decifrar a simbologia da sua dor. Cada dor que se repete, cada padrão que insiste em retornar, é uma carta escrita pelo seu eu superior, implorando para que você olhe para dentro. É um convite para a transmutação. A transmutação, no contexto de Thoth,
é a arte de transformar vibrações de medo e escassez em vibrações de coragem e abundância. Não se trata de fingir que está tudo bem. Trata-se de reconhecer a sombra, abraçá-la e, em seguida, mover-se conscientemente para o polo oposto. Se você está sentindo desespero, não lute contra o desespero. Reconheça-o e pergunte: qual é o polo oposto dessa emoção? É a serenidade, a paz, a certeza. Em seguida, utilize o poder da imaginação criativa para vibrar essa nova certeza, mesmo que por apenas 60 segundos. Esse ato de mover o pêndulo mental é o que quebra o ciclo vicioso do bloqueio. A energia não pode ser destruída, apenas transmutada. O medo que você sente é pura energia. Quando você o transforma em foco e ação disciplinada, essa mesma energia que estava te paralisando se torna a força motriz para a sua ascensão. O bloqueio só tem poder enquanto você o mantém na escuridão da inconsciência. Ao iluminá-lo com a luz da sua atenção e intenção, ele se dissolve como neblina ao sol. Vamos agora ao terceiro pilar, o mais traiçoeiro de todos, o princípio do ritmo. Muitos de vocês tentam quebrar o bloqueio com uma explosão de energia e fé, mas logo depois caem na exaustão e na desistência. Isso é o ritmo em ação. Toth nos ensinou que tudo flui e reflui, tudo sobe e desce. O bloqueio adora o ritmo, porque ele garante que após cada pico de esperança haverá um vale de desespero igualmente profundo. Você se sente motivado por um vídeo, começa um novo projeto, se inscreve em um curso, sente a energia da mudança e por 3 semanas tudo parece funcionar. Mas, inevitavelmente, o pêndulo balança de volta. A motivação desaparece, a dúvida retorna e você abandona o projeto confirmando o seu bloqueio. O que aconteceu? Você foi varrido pelo ritmo, pela lei da oscilação. O mestre nos deu a chave para a maestra do ritmo, a neutralização. Não podemos eliminar o ritmo do universo, mas podemos nos elevar acima dele. O sábio não é aquele que se alegra imensamente com o sucesso e se destrói com o fracasso. O sábio é aquele que mantém o centro, a serenidade inabalável, independentemente da maré. Quebrar o bloqueio exige que você se torne o ponto fixo no olho do furacão. Você não pode permitir que a sua identidade e o seu valor sejam definidos pelos altos e baixos da sua realidade material. Se você ganhou dinheiro, não se apegue. Se você perdeu dinheiro, não se desespere. Ambas são manifestações temporárias da lei da polaridade e do ritmo. Toth nos ensinou que a verdadeira liberdade reside na capacidade de neutralizar o balanço. Isso significa ter a disciplina de continuar o trabalho, a oração e a visualização mesmo quando a maré está baixa, quando a vida parece insuportável e quando a voz interna grita, desista. É nessa persistência silenciosa, na ação desprovida de apego ao resultado, que o bloqueio se esfacela. O bloqueio não é um monstro. É um hábito energético, e todo hábito pode ser substituído por uma nova vibração. O seu bloqueio atual é a memória de um trauma, de uma crença ou de um ciclo que você continua a reencenar. Para quebrar esse ciclo, você precisa criar uma memória vibracional mais forte, uma nova lei de causa e efeito que você mesmo está instalando. O que Toth nos pede é um ato de soberania. Pare de dar poder ao seu passado. Pare de se definir pelos erros que você cometeu ou pelas perdas que sofreu. O passado é apenas um registro de eventos, não é a sua sentença. A alquimia da liberação exige que você se perdoe, não com palavras vazias, mas com a transmutação genuína da culpa em aprendizado e do medo em poder. A dor que você carrega, essa sensação de que você está sempre à beira de algo grande, mas nunca chega lá, é o atrito entre o seu eu superior, que sabe do seu potencial ilimitado, e o seu eu condicionado, que obedece às crenças de escassez. O bloqueio
é a tensão entre quem você é e quem você pensa que é. E essa tensão está te dilacerando. Para quebrar o bloqueio, você deve realinhar esses dois eus. Você deve parar de lutar contra a sombra e começar a alimentar a luz. A cada pensamento positivo, a cada ato de gratidão genuína, a cada momento de silêncio e meditação, onde você se conecta à mente universal, você está tecendo uma nova realidade. Você está reescrevendo o código-fonte do seu destino. Muitas vezes, a razão pela qual as pessoas se sentem bloqueadas é porque elas confundem desejo com intenção. O desejo é emocional, volátil e geralmente nasce da carência. Eu quero dinheiro porque não tenho o suficiente. A intenção, segundo Toth, é a lei em ação. Ela é mental, firme e nasce da certeza. Eu sou a manifestação da abundância e a prosperidade flui através de mim. Seus bloqueios estão enraizados no desejo, e é por isso que eles persistem. O desejo atrai o que falta, a intenção atrai o que é. Para quebrar o bloqueio, você precisa transicionar da mentalidade de pedinte para a mentalidade de arquiteto. O arquiteto não pede, ele projeta, ele não espera, ele manifesta. Toth nos ensinou o poder dos símbolos e dos rituais mentais. O ritual mais poderoso é a auto-observação. Você precisa se tornar o guardião da sua própria porta mental. Nenhuma vibração de medo, dúvida ou escassez deve ter permissão para entrar e se instalar. O bloqueio só se fortalece na distração e na inconsciência. Portanto, meu querido, pare de correr. O universo não está te punindo, ele está te respondendo. Se a sua resposta está sendo bloqueada, é porque a sua pergunta mental está confusa. Você está pedindo prosperidade enquanto vibra carência. Você está pedindo amor enquanto ressoa abandono. A solução é a coerência vibracional. Toth, o deus da escrita e do conhecimento, nos deixou os Hermética, textos que são essencialmente manuais de operação da mente humana. Ele nos ensinou que a chave para a liberdade é a gnose, o conhecimento interno que te liberta da ilusão. A ilusão primária é a separação, a crença de que você está separado da fonte da abundância. Quando você se sente bloqueado, o que está realmente acontecendo é que você se separou da sua essência. Você se identificou tanto com a sua persona de vítima ou sofredor que esqueceu a sua natureza real, que é a de um ser divino, ilimitado e co-criador. O bloqueio é o esquecimento. Para quebrar o bloqueio hoje, você precisa lembrar-se de quem você realmente é. E essa lembrança não vem do esforço ou da luta, mas do silêncio e da rendição à verdade maior. A verdade é que você já é abundante, você já é amado, você já é completo. O bloqueio é apenas a negação temporária dessa verdade. O processo de desmantelar o bloqueio é como descascar uma cebola. Cada camada é uma crença limitante que precisa ser confrontada. A primeira camada é geralmente o medo. A segunda é a culpa. A terceira é o ressentimento contra alguém ou contra si mesmo. Toth nos ensinou que a alquimia emocional é fundamental. Você precisa dissolver esses venenos. O perdão, no contexto de Toth, não é um ato de benevolência para com o outro. É um ato de liberação para si mesmo. O ressentimento é uma âncora que te prende ao passado, alimentando o bloqueio no presente. Ao perdoar o outro e a si mesmo, você corta o cabo que te mantinha preso no porto da escassez. Você se permite zarpar. O bloqueio que impede sua ascensão financeira, por exemplo, pode estar ligado a um juramento de pobreza feito em vidas passadas, ou a uma memória ancestral de que a riqueza trouxe sofrimento. Esses são os laços invisíveis que Toth nos alertou para decifrar. Eles não são evidentes, mas são poderosíssimos. Para quebrar esses laços, você deve usar a lei da transmutação mental.
Sempre que o pensamento de escassez surgir, substitua-o imediatamente pela imagem mental da prosperidade fluindo, não apenas para você, mas para todos. A generosidade vibracional é o antídoto mais potente contra o bloqueio da carência. Toth nos ensinou a importância do verbo, da palavra falada. Se você está constantemente declarando o seu bloqueio, você está reforçando a sua prisão. Eu não consigo. É muito difícil. Nunca vai mudar. Essas são as chaves que trancam a cela. Você precisa inverter o verbo. A partir de hoje, comece a usar a linguagem da soberania. Eu estou em processo de manifestação. A abundância me encontra facilmente. Eu sou o fluxo da vida. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de vibrar a verdade superior, a lei de correspondência do plano superior. Seu corpo e sua vida obedecerão ao seu novo verbo. O bloqueio é a inércia da alma. É a tendência da energia de permanecer onde está. Quebrar essa inércia exige um ato de vontade pura, um salto de fé na sua própria capacidade criativa. Toth nos encoraja a sermos os mestres da nossa própria vibração, a não sermos arrastados pelas circunstâncias, mas a criarmos as circunstâncias. Se você está me ouvindo agora e essa mensagem ressoou em um nível profundo, é porque o seu eu superior está te implorando para que você pare de alimentar a ilusão do bloqueio. A porta está aberta, a chave está na sua mão, e essa chave é o conhecimento. O desenvolvimento narrativo de Toth prossegue, levando você a uma camada mais densa da arquitetura da realidade. O que realmente significa quebrar um bloqueio? Não é um evento único, mas uma reprogramação contínua do seu campo de energia. Toth insiste que a maior tragédia da humanidade é a perda da memória cósmica, o esquecimento de que somos seres multidimensionais, e que o bloqueio que sentimos no plano material é apenas o sintoma de uma amnésia espiritual. Quando Toth fala da lei do ritmo, ele está se referindo ao pêndulo da emoção que nos arrasta do êxtase à depressão. O bloqueio se instala no ponto mais baixo do pêndulo. É quando você está exausto, desiludido e a ponto de desistir que o bloqueio se consolida. A transmutação mental, a arte que Toth dominava, é a capacidade de sustentar uma vibração alta, mesmo quando a realidade externa grita o contrário. A maioria das pessoas falha porque tenta transmutar o bloqueio após ele se manifestar, ou seja, tenta apagar o incêndio quando a casa já está queimando. O ensinamento de Toth é preventivo. O mestre evita o balanço antes que ele comece, mantendo um estado de equilíbrio interno, o silêncio do ser. O silêncio não é a ausência de som, é a ausência de conflito interno. O bloqueio prospera no conflito. O conflito entre o que você quer e o que você acredita que merece. A quebra do bloqueio exige que você resolva essa guerra interna, que você harmonize a vontade do ego com a sabedoria da alma. Toth, o triplamente grande, nos deu a metáfora do Keper, o escaravelho sagrado que rola o sol, simbolizando a autotransformação e a criação contínua. Você não está destinado a ser a vítima da sua história. Você é o Keper, o ser que se recria a cada manhã. O bloqueio é a crença de que você não pode rolar o seu próprio sol, que você precisa de ajuda externa para mover o que é intrinsecamente seu. A chave para quebrar a inércia do bloqueio é o pequeno começo. Toth nos ensinou que a grande manifestação é apenas a soma de incontáveis pequenos atos de intenção coerente. Se o seu bloqueio é financeiro, comece a honrar o que você já tem, mesmo que seja pouco. Se o bloqueio é de saúde, comece com o ato de honrar o seu corpo em uma pequena escolha alimentar ou em um minuto de respiração consciente. O bloqueio se alimenta da perfeição paralisante. Você espera o momento perfeito, o dinheiro perfeito, o parceiro perfeito para começar a viver. E Toth nos diz, a perfeição é uma ilusão da mente inferior. A vida é um fluxo, um rio em movimento.
O bloqueio é a tentativa de estagnar o rio, de controlar o que é inerentemente caótico e fluido. A quebra se dá no momento em que você aceita a imperfeição do seu caminho e age apesar dela. Agir com fé e não com certeza. A certeza é do ego. A fé é da alma. O bloqueio adora a certeza, pois ele te faz esperar por garantias que nunca virão. A fé, por outro lado, é o salto no desconhecido que permite ao universo responder com milagres. Muitos de vocês carregam bloqueios geracionais, memórias emocionais que não são suas, mas que foram transmitidas através do cordão invisível da família. Toth nos ensina que a lei da causa e efeito se estende para além de uma única vida. A dor, o medo e o padrão de escassez da sua mãe ou do seu avô podem estar ressoando em você hoje. Como quebrar um bloqueio que não é seu? Pela consciência e pela transmutação vicária. Você não precisa reviver o trauma deles, mas você precisa reconhecer a energia. Ao reconhecer o padrão, você se torna o ponto final dessa linha de sofrimento. Ao elevar a sua própria vibração, você cura não apenas a si mesmo, mas também aqueles que vieram antes de você. Você se torna o redentor da sua linhagem. A quebra do bloqueio é, portanto, um ato de amor incondicional. Primeiro por si mesmo e depois por todos aqueles que sofreram o mesmo padrão. Você está dizendo ao universo: o ciclo termina comigo. Eu escolho uma nova realidade. O maior segredo de Toth sobre os bloqueios é que eles são, na verdade, oportunidades disfarçadas. O bloqueio é o ponto de maior resistência, e é na resistência que reside o maior potencial de energia. Se você souber usar a pressão do bloqueio, essa pressão te impulsionará para a sua próxima fase de evolução. O sofrimento que você sente não é aleatório. É o atrito da sua alma tentando sair de uma forma velha e limitada para uma nova forma expandida. O bloqueio é a casca de ovo que precisa ser quebrada para que o pássaro possa voar. E se você está sentindo que está prestes a quebrar, é porque a casca está cedendo. Toth nos lembra que a vida é um perpétuo processo de nascimento e morte. O bloqueio é a morte de uma identidade antiga. É doloroso, é assustador, mas é inevitável. Você não pode entrar na nova fase carregando as bagagens da velha. O bloqueio te força a soltar, a confiar, a transcender a limitação autoimposta. A quebra do bloqueio exige coragem. A coragem de olhar para o que você teme e dizer: eu sou maior do que isso. Não é a ausência de medo, mas a ação em meio ao medo que define o mestre. E Toth, o mestre dos mestres, nos deu as ferramentas para essa jornada. O passo prático, a aplicação direta dos ensinamentos de Toth para quebrar o bloqueio hoje, envolve a harmonização dos seus centros de energia, o que ele chamava de alinhamento das câmaras. Se o seu corpo está tenso, sua mente está confusa e seu espírito está negligenciado, o bloqueio será uma manifestação física dessa desarmonia. Você precisa criar um ritual diário de coerência. Isso pode ser meditar por 5 minutos, visualizando a dissolução do bloqueio como uma névoa escura que se dissipa com o sol, que é a sua intenção pura. Ou pode ser a prática de escrever, de verbalizar o oposto exato do seu medo, instalando a nova verdade em seu subconsciente. Lembre-se do princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move. Se você está bloqueado, você está vibrando uma frequência baixa e densa. A música, a natureza, a gratidão e o serviço ao próximo são as formas mais rápidas de elevar a sua vibração e, instantaneamente, quebrar a densidade do bloqueio. Não espere que o bloqueio se dissolva sozinho. Ele é uma criação da sua mente e só pode ser desfeito pela sua mente. Assuma o controle do seu centro de comando. Você é o faraó do seu próprio reino, o governante da sua própria realidade mental. Escreva Amém. O que Toth nos ensina sobre o bloqueio é que ele é um teste de mestria. O universo está perguntando:
Você realmente quer o que diz querer? Você está disposto a sustentar a vibração da sua manifestação, mesmo diante da adversidade? A resposta a essa pergunta é o que define o fim ou a continuação do seu bloqueio. A persistência na fé, a disciplina na coerência e a vigilância mental contra os pensamentos de escassez são a tríade de ouro que Thoth nos legou. Quando você aplica esses 3 princípios, o bloqueio não tem como se sustentar, pois você está vibrando uma frequência superior àquela que o criou. O bloqueio não é uma sentença, é um convite para a sua próxima grande evolução. É a dor de parto da sua nova realidade. Não lute contra a dor, abrace a transformação. O que está por vir é infinitamente maior do que o que você está deixando para trás. A jornada de Thoth nos leva agora ao entendimento profundo da lei do gênero, o princípio que garante a manifestação em todos os planos. O bloqueio, muitas vezes, é a falta de equilíbrio entre as energias masculina, ação, foco, penetração, e feminina, recepção, intuição, nutrição. Se você está apenas na energia masculina, lutando e forçando, você está bloqueado. Se você está apenas na energia feminina, esperando e sonhando, você também está bloqueado. O mestre nos ensinou que a quebra do bloqueio reside no casamento alquímico dessas duas forças. A intenção pura, masculina, deve ser semeada no campo fértil da crença, feminina. O esforço sem crença é estéril, a crença sem esforço é inerte. O bloqueio é o resultado dessa desarmonia sagrada. Muitas pessoas tentam manifestar a abundância, energia feminina de recepção, com uma atitude de luta e esforço exaustivo, energia masculina desequilibrada. Thoth diria: pare de lutar e comece a fluir. A prosperidade não é algo que se conquista à força, é algo que se permite entrar. O bloqueio se manifesta quando você tenta controlar o como o universo deve te entregar o que você pediu. Você define o que quer, a semente, mas você insiste em cavar o solo a cada 5 minutos para ver se a semente já brotou. Essa ansiedade, essa falta de confiança no processo, é o que estrangula o fluxo da manifestação e consolida o bloqueio. A arte de Thoth para quebrar essa resistência é a rendição confiante. Você faz a sua parte, a intenção coerente, a ação inspirada, a vigilância mental, e depois você solta o controle sobre o resultado. Você confia que o universo, que é mente, está reorganizando-se para atender à sua vibração dominante. O bloqueio é a teimosia do ego. É a insistência em querer que as coisas sejam do seu jeito limitado, em vez de permitir que a inteligência infinita da fonte use caminhos que você jamais poderia conceber. Se o seu bloqueio persiste, pergunte-se: onde estou forçando demais? Onde estou resistindo ao fluxo? A resposta para a quebra do seu bloqueio pode estar em um ato de liberação. Pode ser perdoar aquela pessoa que você jura que te feriu. Pode ser desapegar-se de um objeto que carrega uma memória de dor. Ou pode ser, simplesmente, aceitar que a dor atual é a última batida de um ciclo que está morrendo. A aceitação da morte de um ciclo é o primeiro passo para o verdadeiro milagre, aquele que Thoth Jerhuti nos ensina a forjar não nos céus, mas na fornalha silenciosa do nosso próprio peito, pois o que está em cima é, rigorosamente, como o que está embaixo. E a única diferença entre o mestre e o neófito reside no domínio sobre essa correspondência. É aqui, neste momento de transição, que a maioria dos buscadores tropeça, pois eles esperam o trovão e o clarão externo, quando o conhecimento verdadeiro exige apenas o silêncio interno, a audição aguçada para a frequência mais baixa do ser, aquela que vibra na escuridão fértil, antes que a luz da nova realidade se manifeste. O erro fatal não é a dúvida, mas a recusa em abandonar a velha armadura, mesmo quando ela se tornou apenas ferro frio e enferrujado,
um peso morto que impede a ascensão, e Thoth nos lembra que a mente é o único ferreiro capaz de transmutar o chumbo da experiência passada no ouro da sabedoria presente, transformando a dor em pilar de sustentação para o novo templo que está sendo erguido. A verdadeira advertência espiritual que ecoa através dos milênios não é sobre o castigo divino ou a ira dos deuses, mas sobre a autodestruição causada pela ignorância das leis do universo. A mais cruel das prisões que a humanidade constrói para si mesma, tijolo por tijolo, com a argamassa do medo e da distração. Você passa a vida inteira buscando chaves que estão perdidas lá fora, em templos distantes ou em fórmulas mágicas complexas. Mas Thoth revela que a única chave que importa é o domínio do princípio da vibração, o entendimento de que tudo se move, tudo pulsa, e que a sua realidade não é uma paisagem estática, mas a projeção exata da frequência que o seu ser está emitindo neste instante. Se você vibra na escassez, a escassez se manifesta como espelho. Se vibra no medo, o medo se materializa como sombra que o persegue. E se você não parar agora para ajustar essa frequência, o ciclo que você tanto teme repetir-se-á infinitamente, não como maldição, mas como o cumprimento implacável de uma lei cósmica que ignora a sua súplica, mas responde à sua essência. Muitos de vocês carregam feridas que não são suas, memórias que foram impressas na sua alma por gerações que não souberam como lidar com o caos e a dor. E esta é a herança kármica que Thoth nos convida a dissolver através do conhecimento, pois a sabedoria é o solvente universal que desfaz os nós do tempo. A dor que você sente agora, esse incômodo profundo, é apenas a manifestação da lei do ritmo em ação, o pêndulo que atingiu o seu ponto máximo em uma direção e agora está prestes a retornar. Mas essa mudança de curso não é automática. Ela exige a intervenção consciente da sua vontade, a aplicação da lei da polaridade para não ser arrastado pela inércia do movimento. Você precisa entender que o oposto do seu sofrimento já existe dentro de você. O seu desespero contém a semente da mais profunda esperança. O seu vazio carrega a potencialidade da plenitude. E o milagre reside em você escolher ativamente focar no polo desejado, usando a mente como alavanca para inverter a maré da experiência. Se esta jornada de decifração ressoa com a verdade que você sempre soube, mas nunca conseguiu nomear, eu te convido a dar o primeiro passo consciente. Curta este vídeo e declare nos comentários o seu compromisso inabalável com a sua própria transmutação. O conhecimento de Thoth é o mapa para navegar nas águas turvas da ilusão, e ele nos ensina que a maior ilusão de todas é a da separação, a ideia de que você é um fragmento isolado, jogado ao acaso neste universo vasto e indiferente. Não há acaso. Há apenas a lei de causa e efeito operando com precisão matemática, e cada pensamento seu, cada palavra dita e não dita, é uma semente plantada no solo fértil do cosmos que inevitavelmente produzirá a sua colheita. Se você está colhendo tempestades, a solução não é lutar contra a chuva, mas sim rastrear a origem da semente que foi plantada no passado e, mais importante, plantar agora, neste instante de poder, as sementes que você deseja colher no futuro. O aviso é claro. A inação não é neutra. A inação é a perpetuação do ciclo, é a escolha silenciosa de continuar a colheita indesejada. O verdadeiro mestre de si mesmo, o iniciado que compreende os ensinamentos herméticos, não espera que a vida lhe aconteça. Ele é o agente ativo da criação, o escultor da sua própria realidade, usando o tempo não como prisão, mas como tela onde a sua consciência se manifesta em forma. Pense no seu corpo como um microcosmo, um espelho perfeito do universo.
Thoth revela que a saúde e a doença, a força e a fragilidade não são acidentes biológicos, mas sim a expressão da harmonia ou do desequilíbrio entre o masculino e o feminino internos, entre o princípio ativo e o passivo, o yin e o yang, o princípio de gênero manifestado em todos os níveis da existência. Quando você ignora o sussurro da sua intuição, o princípio passivo, receptivo, e só age pela força bruta e pelo intelecto frio, o princípio ativo desequilibrado, você está criando uma ruptura, uma rachadura no seu templo interno, e é por essa fenda que se infiltram as tristezas, as doenças inexplicáveis e a sensação crônica de que algo fundamental está faltando. O milagre da cura e da totalidade não é alcançado por pílulas ou rituais externos, mas pelo restabelecimento da dança sagrada entre essas duas energias dentro de você, pelo reconhecimento e honra de ambas as polaridades. O grande segredo que Thoth guardou nos seus tabletes esmeraldinos e que agora se revela para você é que a sua capacidade de criar milagres está diretamente ligada à sua capacidade de lembrar. Não lembrar de vidas passadas de forma novelesca, mas lembrar da sua verdadeira natureza divina, da sua origem como consciência pura, não fragmentada. A humanidade vive em um estado de amnésia cósmica autoimposta, esquecida do poder que reside no centro do seu ser, e essa amnésia é o véu que nos faz acreditar na limitação e na escassez. O despertar é apenas o ato de puxar esse véu, de confrontar a sombra do esquecimento e de reclamar a soberania da sua mente. O aviso mais urgente é para aqueles que flertam com o conhecimento, que leem, mas não aplicam, que ouvem, mas não internalizam, pois o conhecimento sem aplicação é apenas um peso, uma vaidade intelectual que serve apenas para atrasar a jornada. A verdadeira sabedoria é incorporada, ela se torna a sua carne, o seu sangue, a sua ação no mundo. Há uma armadilha sutil na busca espiritual que Thoth sempre alertou. O desejo de pular etapas, de querer o fruto sem plantar a semente, de buscar a iluminação como um evento mágico e instantâneo. O universo opera através de leis, e a lei do ritmo exige paciência e persistência. Você não planta uma semente hoje e colhe a árvore amanhã. Há um tempo de gestação, um tempo de silêncio, onde o trabalho invisível está sendo feito. Se você está sentindo que a sua vida está em um vale sombrio, saiba que o ciclo de expansão está apenas se preparando. Não lute contra a retração. Utilize-a para se recolher, para se fortalecer, para acumular a energia necessária para a próxima onda de crescimento. A sabedoria ensina que é no ponto mais baixo do pêndulo que reside a maior força de retorno, e se você souber se alinhar com essa força, a ascensão será inevitável e poderosa. Muitos perguntam, como eu sei que estou no caminho certo? Thoth responderia que o caminho certo não é medido por sucessos materiais ou aplausos externos, mas pela paz interna que se instala, mesmo no meio do caos. O milagre não é a ausência de problemas, mas a capacidade de permanecer inabalável diante deles, de ver a tempestade sem se tornar a tempestade. O verdadeiro poder reside na neutralidade emocional, na maestria de não permitir que o pêndulo da emoção o arraste para extremos de euforia ou desespero. Essa neutralidade é o ponto de equilíbrio que só o conhecimento aplicado pode trazer. É a capacidade de observar o jogo da vida sem ser refém das suas regras ilusórias. O aviso é para que você pare de buscar a validação nos olhos dos outros. A única validação necessária é o eco da verdade, ressoando no seu próprio coração. A única aprovação é a do seu eu superior. Se você sente que as paredes da sua realidade estão se fechando, que o ar está rarefeito e que a pressão está insuportável, entenda que você está no processo alquímico final.
O calor da fornalha é necessário para que as impurezas sejam queimadas e o material puro possa emergir. Não resista ao fogo. Entregue-se a ele com a confiança de que ele está ali para purificar, não para destruir. Este é o momento em que a sua fé é testada, não por uma entidade externa, mas pela sua própria capacidade de confiar no processo invisível da transformação. Toth ensina que o caos é apenas a ordem que ainda não foi compreendida e que a desordem aparente na sua vida é o prelúdio necessário para a instauração de uma nova e mais elevada estrutura de ser. O universo de Toth é um universo de mente. E tudo o que você percebe como matéria, como solidez, é apenas a sua mente em um estado vibracional denso. O poder da transmutação mental é o segredo central de todos os mistérios. Você não está preso a nada, a não ser pelas correntes mentais que você mesmo forjou. O milagre da liberdade acontece quando você reconhece que pode mudar a sua mente sobre qualquer coisa. E ao mudar a sua mente, você muda a sua frequência. E ao mudar a sua frequência, você reestrutura a realidade. Esta é a magia mais poderosa, a mais acessível e a mais ignorada. O aviso é para que você pare de se identificar com o seu sofrimento. Você não é a sua dor. Você é a consciência que observa a dor. A dor é um estado temporário. A consciência é eterna. Pergunto a você, meu querido, o que você está esperando para se tornar o que você já é? Toth Jerut nos lembra que a dormência é a única tragédia real. Despertar não é um evento futuro, é uma escolha presente, feita neste exato segundo, de olhar para a sua vida com novos olhos, de questionar cada crença limitante que foi inoculada na sua psique, de desmantelar o castelo de cartas da ilusão que foi construído em torno da sua identidade. O medo de dar o primeiro passo é apenas a resistência do ego, que prefere a miséria conhecida à glória desconhecida. Mas a glória está esperando por você, e ela não está em algum plano astral distante, mas aqui, agora, pulsando na verdade silenciosa do seu coração. Se você está sentindo que essa mensagem está falando diretamente com a sua alma, que ela está tocando em feridas antigas e oferecendo a bálsamo da verdade, então eu te convido a dar o próximo passo na jornada. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que estão presas no ciclo da repetição e precisam urgentemente dessa chave de Toth. A lei do dar e receber é implacável. Quanto mais você compartilha a luz, mais luz retorna para iluminar o seu próprio caminho, e o ato de compartilhar é uma poderosa declaração ao universo da sua disposição em ser um canal de transformação em vez de um reservatório estagnado de conhecimento. Lembre-se sempre das palavras de Toth sobre a eternidade. O passado e o futuro são apenas construções da mente limitada. Tudo o que existe, existe agora, em uma teia infinita de possibilidades que se sobrepõem. Quando você se alinha com o momento presente, você se alinha com a eternidade, e é nesse alinhamento que reside o seu verdadeiro poder criativo. Não se preocupe com os erros de ontem, pois eles não existem mais, a não ser como memória que você escolhe reativar. Não se angustie com o futuro, pois ele é uma tela vazia, esperando o pincel do seu pensamento presente. O aviso é para não desperdiçar o agora, pois o agora é o único ponto de poder que você realmente possui. E é nesse poder que você manifesta o milagre de uma vida que transcende as limitações impostas pela matéria e pela crença. Mergulhe profundamente na compreensão de que a sua mente é o campo de batalha e o templo. É o lugar onde as sombras se escondem e onde a luz se acende. Não negligencie a vigilância mental. A cada pensamento que surge, pergunte-se: este pensamento me serve? Ele me eleva ou me diminui? Se ele não serve, se ele o puxa para a frequência baixa da vitimização ou da escassez,
Você tem o poder instantâneo de transmutá-lo, de aplicar a polaridade e substituí-lo por uma afirmação de poder e verdade. O milagre é este ato constante de purificação mental, este trabalho ininterrupto de lapidação da consciência. Não é um trabalho fácil, mas é o único trabalho que realmente importa, o único que leva à verdadeira liberdade. Tote nos ensina que o universo é uma sinfonia de vibrações e a sua alma é um instrumento único nessa orquestra. Quando você está desafinado, a sua vida parece caótica, dissonante. O propósito da jornada de autoconhecimento é encontrar a nota fundamental da sua alma, aquela frequência pura e original, e mantê-la independentemente do ruído externo. O aviso é para se afastar de tudo e de todos que persistentemente tentam desafiná-lo, que o puxam para o drama, para a fofoca, para a negatividade crônica. Você deve proteger o seu campo vibracional com a ferocidade de um guardião de um tesouro sagrado, pois ele é, de fato, o seu tesouro mais valioso, o seu portal para a manifestação. Se você chegou até este ponto da nossa jornada, não foi por acaso. O seu ser interior está clamando por esta verdade e a sincronicidade cósmica a entregou. Tote nos lembra que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, e essa mensagem é o mestre falando através da voz do universo. Mas o mestre não pode fazer o trabalho por você. Ele pode apenas apontar o caminho, fornecer o mapa, mas a caminhada é sua, e a responsabilidade por cada passo dado ou não dado recai inteiramente sobre seus ombros. O maior milagre é o da autodescoberta, o momento em que você para de buscar respostas fora e se volta para o único lugar onde elas sempre estiveram, o profundo reservatório de sabedoria que é o seu espírito. Muitos se perguntam sobre o propósito da dor. Por que a vida precisa ser tão difícil? Tote explica que a dor é o atrito necessário para polir o diamante da alma. É o sinal de que você está sendo convidado a transcender a sua forma atual, a evoluir para um estado de consciência mais elevado. Não veja a dor como um castigo, mas como um convite, como um mensageiro que traz a notícia urgente de que uma mudança é necessária. O aviso é para não anestesiar a dor com distrações vazias, mas para encará-la, para perguntar o que ela está tentando ensinar. No coração de cada sofrimento reside um código de libertação, e a sua tarefa é decifrar esse código, transformando a experiência em sabedoria prática. A dualidade é a regra deste plano, e a lei da polaridade rege cada aspecto da sua existência, luz e sombra, bem e mal, alegria e tristeza. O iniciado não tenta eliminar um polo em favor do outro, pois ele sabe que ambos são manifestações da mesma coisa, apenas em graus diferentes. O verdadeiro poder reside em transcender a dualidade, em ver a unidade por trás das aparências. O milagre não é viver em um estado constante de felicidade ilusória, mas sim manter a alegria no coração, mesmo sabendo da existência da tristeza, mantendo a força, mesmo reconhecendo a fragilidade. É nesse domínio da polaridade que você se torna invulnerável às oscilações do mundo exterior, pois você se estabelece no centro imutável do seu ser. Se você sente que o seu espírito está sendo despertado por estas palavras, que uma nova chama está sendo acesa no seu interior, eu te convido a se juntar àqueles que escolhem a soberania mental. Inscreva-se neste canal agora mesmo e ative as notificações para que o conhecimento de Tote continue a fluir para a sua vida, servindo como um farol constante que o guia através da neblina da ilusão. Este é o seu compromisso com a luz, a sua declaração de que você não mais aceitará viver na ignorância autoimposta, mas que buscará a verdade com a determinação de um buscador incansável. A jornada do conhecimento, segundo Tote, é a jornada de retorno à origem, o reconhecimento de que você é um ser de luz,
energia e vibração, temporariamente vestido de carne e osso. O aviso final é sobre a responsabilidade inerente a esse conhecimento. Uma vez que você vê a verdade, você não pode mais desvê-la. Uma vez que você entende a lei, você se torna totalmente responsável pelas suas ações e inações. Não há mais desculpas, não há mais culpar o destino ou os outros. O poder está em suas mãos, e com grande poder vem a grande responsabilidade de usá-lo para a elevação de si mesmo e do planeta. O milagre não é esperar que o mundo mude para que você seja feliz, mas sim mudar a sua percepção do mundo para que a felicidade se torne inevitável. Continuamos a travessia, meu querido, rumo ao cerne da filosofia de Todt Jehuti, que é, em essência, a ciência da alma. Você precisa entender e internalizar com cada fibra do seu ser que o universo não se importa com as suas intenções vazias, mas sim com a sua crença profunda, aquela convicção que reside abaixo da camada superficial da sua mente consciente. A verdadeira magia, segundo o mestre egípcio, é a capacidade de infundir uma ideia com tanta emoção e certeza que ela se torna uma semente viva, vibrando na frequência da manifestação inevitável. O que você acredita ser impossível é apenas uma frequência que você não consegue emitir de forma consistente. O que você rotula como milagre é para o universo apenas a resposta lógica e automática à sua vibração dominante. O aviso é severo. Muitos se enganam pensando que desejam a prosperidade, enquanto no fundo acreditam na escassez. E é essa crença silenciosa, essa lealdade oculta à limitação, que o universo honra e materializa. Todt nos ensina a olhar para o céu noturno, não como um vasto abismo de escuridão, mas como o mapa da sua própria consciência. Cada estrela, cada constelação é um princípio ativo dentro de você, esperando para ser despertado pela luz da atenção. A astrologia, para o iniciado, não é sobre prever o destino, mas sobre decifrar os potenciais e desafios que você trouxe para esta encarnação, o código-fonte da sua alma. O milagre reside em você não ser refém dos trânsitos planetários, mas em se tornar o mestre que utiliza essas energias como ferramentas de aperfeiçoamento e criação. Você deve parar de culpar os astros pelos seus problemas e começar a usar a lei do ritmo a seu favor, navegando nas marés cósmicas com a sabedoria de quem conhece a força e a direção do vento. O conceito de caos, tão temido pela mente moderna, é, na visão de Todt, apenas o estado de potencialidade máxima. É no caos que residem as infinitas possibilidades ainda não manifestadas. Se você está vivendo um período de intensa desordem e confusão, não se desespere. Você está à beira de uma criação gigantesca. O universo está implodindo a velha estrutura para dar lugar à nova, mas para isso você precisa cooperar com o caos, em vez de resistir a ele. O aviso é para aqueles que se apegam à ordem anterior, que tentam remendar o que já está irremediavelmente quebrado. Essa resistência apenas prolonga a dor e atrasa a manifestação do novo. O verdadeiro milagre é a coragem de dançar no meio da tempestade, sabendo que você é o olho calmo que a observa. Todt nos fala sobre a importância dos silêncios, aqueles espaços não preenchidos entre as palavras, entre os pensamentos, entre os eventos. É no silêncio que a verdade se revela. A sua mente, incessantemente barulhenta, é como um rádio sintonizado em centenas de estações ao mesmo tempo, e a voz da sua intuição, a voz do seu eu superior, é um sussurro que só pode ser ouvido quando todas as outras vozes se calam. A prática da quietude, da meditação hermética, não é um luxo, mas uma necessidade para o iniciado. O aviso é para aqueles que preenchem cada minuto do dia com ruído e distração.
Eles estão, na verdade, fugindo do encontro inevitável com a sua própria verdade. E essa fuga é a raiz de toda a ansiedade e do vazio existencial que muitos sentem. A lei da atração, popularmente distorcida, é, para Toth, apenas um aspecto da lei de causa e efeito e da lei da vibração. Você não atrai o que você pensa superficialmente. Você atrai o que você é vibracionalmente. Se você deseja a abundância, você precisa se tornar a frequência da abundância. E isso significa alinhar seus pensamentos, suas emoções e suas ações com a certeza inabalável de que você é merecedor e provedor. O milagre não é ganhar na loteria. O milagre é você se tornar um ímã para as oportunidades e recursos através da sua própria ressonância. O aviso é contra a hipocrisia espiritual, onde a boca fala de luz, mas o coração ainda abriga ressentimento, inveja e medo. O universo é um espelho honesto. Ele reflete o que você é, não o que você diz ser. Se a profundidade desta verdade está te transformando, se você sente o chamado para ir além da superficialidade do cotidiano e mergulhar no conhecimento arcano, deixe seu comentário agora com a palavra Toth, para que eu saiba que você está pronto para receber as próximas revelações sobre a transmutação e o domínio do eu. Toth Jehuti, o escriba dos deuses, nos lembra da nossa herança. Você não é um ser acidental. Você é a culminação de infinitas experiências, o repositório vivo da memória cósmica. A sua alma é um pergaminho onde estão gravadas as leis do universo. Quando você se sente perdido, é porque você se desconectou dessa memória interna. O processo de despertar é a religação, o retorno à lembrança de quem você realmente é. O milagre é o reconhecimento de que você é um Deus em treinamento, um co-criador com o poder de moldar a sua realidade. O aviso é para não se contentar com migalhas espirituais, para não aceitar a limitação imposta por dogmas externos que tentam roubar a sua soberania e o seu poder. Muitas pessoas buscam rituais complexos, ervas raras e fórmulas secretas para alcançar a transformação, mas Toth ri dessa busca externa. Ele ensina que o maior ritual é a sua vida diária, a forma como você acorda, como você trata os outros, como você gerencia seus pensamentos. O verdadeiro alquimista não precisa de laboratório externo. Seu laboratório é a sua mente e os elementos que ele transmuta são as suas emoções. A raiva se transforma em força de vontade, a tristeza em compaixão, o medo em prudência. O milagre é a alquimia interna, o domínio de si. O aviso mais crucial é sobre a dispersão de energia. Se você gasta a sua força vital em preocupações vãs, em dramas alheios, em entretenimento vazio, você não terá energia para a criação. A disciplina da mente é a primeira lei do sucesso espiritual. O tempo para Toth é cíclico, não linear. Vivemos em espirais de experiência e a sensação de déjà vu espiritual, de repetir os mesmos erros, é a prova de que você não aprendeu a lição do ciclo anterior. O conhecimento hermético oferece a chave para quebrar o ciclo, a transcendência. Você não precisa esperar que o tempo resolva as coisas. Você precisa elevar a sua frequência para um nível onde o problema anterior simplesmente não pode mais existir. É como sintonizar um rádio. Você não destrói a estação ruim, você apenas muda para uma frequência superior. O aviso é para não se identificar com os fracassos passados. Eles foram apenas etapas do aprendizado. O seu poder reside na sua capacidade de escolher uma nova frequência, aqui e agora. Pense na água. A água se adapta a qualquer recipiente, mas mantém sua essência. Toth nos convida a sermos como a água, adaptáveis, fluidos, capazes de contornar obstáculos sem perder a nossa natureza. A rigidez é a morte espiritual.
Se você se apega a conceitos fixos, a identidades rígidas, você se torna frágil e quebradiço. O milagre da flexibilidade é o que permite a sobrevivência e a evolução em um universo de constante mudança. O aviso é para se libertar da necessidade de controle. O controle é uma ilusão do ego. A verdadeira maestria é a entrega confiante ao fluxo da vida, sabendo que o universo, sendo mente, está sempre trabalhando em perfeita ordem, mesmo que o seu plano pessoal pareça desmoronar. Se você está sentindo que a sua visão de mundo está sendo rasgada e reconstruída, que as velhas fundações estão cedendo, isso é um sinal de que você está no caminho da iniciação. Não tema a queda. Ela é apenas o salto para um novo patamar. O conhecimento de Thoth não é para confortar, mas para desafiar, para empurrá-lo para o limite da sua zona de conforto e forçá-lo a expandir a sua consciência. O milagre final é a sua própria transformação em um ser que compreende as leis, que as aplica com sabedoria e que vive não mais como vítima do destino, mas como arquiteto consciente da sua realidade. Nós chegamos agora ao ponto da jornada onde a sombra se encontra com a luz, onde o mistério se condensa em revelação. Mas essa revelação não será um fogo de artifício externo, meu querido, mas sim o profundo e silencioso reconhecimento interno de uma verdade que a sua alma sempre soube. Thoth nos ensina que a maior batalha nunca é travada contra inimigos externos, mas sim contra o espectro da dúvida que habita o santuário da nossa própria mente, a voz sussurrante que nos diz que não somos dignos, que não somos capazes, que o milagre é para os outros, mas não para nós. Essa voz é a manifestação da amnésia cósmica em sua forma mais destrutiva, e o seu desmantelamento é o clímax da iniciação. O momento de ruptura não é quando você recebe um sinal do céu, mas quando você, finalmente, silencia o crítico interno e assume a sua divindade inata, sem arrogância, mas com a serenidade da certeza. Você passou tempo demais buscando o poder nas mãos de terceiros, nas profecias, nos guias, nos mestres, esquecendo que o poder é uma corrente elétrica que deve fluir através de você, e não para você. O milagre é a reconexão com essa fonte inesgotável que reside no seu centro, o ponto onde a sua individualidade toca a totalidade do universo, o átomo semente que nunca foi corrompido pela ilusão. Thoth nos lembra que a sua verdadeira força não está no que você adquire, mas no que você libera. Liberar o medo, liberar a culpa, liberar o apego ao sofrimento. É através desse esvaziamento que o espaço é criado para que a verdadeira manifestação possa descer e ancorar-se na sua experiência. O aviso é para que você não confunda o mestre com a mensagem. O mestre verdadeiro apenas aponta para o mestre que reside em você. Se você sente que a sua vida está marcada por uma repetição incessante de padrões negativos, relacionamentos tóxicos, problemas financeiros cíclicos, doenças que retornam, entenda que essa repetição é um chamado urgente para o despertar. É a lei de causa e efeito manifestando o resultado de uma crença raiz que você ainda não identificou e transmutou. Você está preso em um loop de tempo mental, revivendo a mesma frequência emocional. O milagre é que a chave para sair desse loop não é lutar contra ele, mas sim elevar o seu nível de consciência a um ponto onde o antigo padrão se torna irrelevante, onde ele simplesmente se dissolve por falta de ressonância. A sabedoria de Thoth é o mapa para essa elevação, o manual para a engenharia reversa da sua realidade. A dor que você carrega é muitas vezes o peso da responsabilidade não assumida sobre a sua própria criação. Thoth nos confronta com a verdade de que, mesmo que inconscientemente, você é o autor de cada linha da sua vida. E se você é o autor, você pode reescrever o roteiro. O clímax emocional chega quando você para de se ver como vítima das circunstâncias e assume o cetro da autoria, declarando:
Eu criei isso e eu posso criar algo diferente. Esta não é uma acusação, mas o maior ato de libertação que você pode realizar. O aviso final é sobre a procrastinação espiritual. O universo não espera pela sua prontidão, ele apenas responde à sua vibração. O momento de agir, de mudar o padrão, é agora, neste instante de poder. Se esta profunda imersão no conhecimento de Todt Jehuti tocou a sua alma e acendeu o fogo da transformação, e você sente que a sua jornada está apenas começando, eu te convido a selar este momento de ruptura. Curta este vídeo, compartilhe-o com quem você ama e inscreva-se no canal Unindo. Agora, feche os olhos por um instante, apenas um, e sinta o peso da memória recém-despertada. Não é um peso de fardo, mas de substância, a gravidade de uma verdade que você sempre carregou e que por um instante ousou reconhecer. O que parecia caos é apenas a dança dos opostos, a lei da polaridade que Todt nos ensinou a dominar. O medo que te trouxe até aqui não desaparece, mas ele perde sua sombra, pois você agora enxerga a luz que o projeta. Você não está mais à deriva. Você é o capitão que finalmente leu as estrelas. Lembre-se, querido, que a maior sabedoria não está em decifrar os segredos do universo lá fora, mas em aceitar que você é o universo e cada ferida é apenas um hieróglifo esperando ser lido em sua própria alma. A transformação não acontece no momento do entendimento, mas no instante da aceitação silenciosa. É o momento em que a alma, cansada de vagar, finalmente reconhece o mapa de sua jornada, gravado não em pedra, mas nas cicatrizes do tempo. Você não precisa mais se curvar diante da ilusão da separação, porque a lei da correspondência te revela que, assim como é em cima, é embaixo, e o seu mundo interior reflete o seu destino. Permita que a fragilidade que você tentou esconder se torne sua maior força, pois somente quem reconhece a própria sombra é capaz de ascender ao sol. Que a luz de Jehuti, o mestre da medida, ilumine não apenas o caminho à sua frente, mas a escuridão que você carrega dentro de si, transformando-a em ouro alquímico. Que você se lembre de que a imortalidade é um estado de consciência, e não uma promessa distante. Que a sua palavra, agora alinhada com a mente cósmica, se torne o cetro que rege a sua realidade. Que todo peso que te aprisionava se dissolva na certeza de que você não é o erro, mas a solução. Que a dor se transforme em força e a incerteza em fé inabalável. Que você não procure mais por respostas fora, mas apenas mergulhe no silêncio interior, onde o Deus em você sempre soube a verdade. Essa é a bênção final. Que você seja libertado da roda de samsara da mente. Que a sua jornada seja repleta da lembrança de quem você realmente é. Um fragmento da fonte, puro e eterno. Que a paz que excede todo o entendimento humano se instale em seu coração e que a sabedoria de Todt te guie em cada palavra não dita e em cada decisão. Você não está sozinho nessa travessia, porque a própria eternidade conspira a seu favor. Respire fundo e sinta o portal se fechar, deixando-o do lado de dentro do conhecimento. Não permita que essa chama se apague. A verdade que você sentiu hoje não é uma teoria, é a sua próxima respiração. Todt nos ensinou que o conhecimento não tem valor se não for compartilhado, pois a luz só existe quando encontra um espelho para refletir-se. Por isso, se uma única palavra, um único símbolo tocou a ferida que precisava ser curada, se o eco da sabedoria ancestral despertou o gigante adormecido em sua alma, eu te convido a ser um canal dessa mesma luz. Compartilhe este vídeo com aqueles que você sabe que também carregam essa busca silenciosa. Deixe seu comentário, sua marca, seu próprio hieróglifo abaixo, para que eu saiba que você cruzou o portal e está pronto para o próximo degrau da escada de Hermes. Inscreva-se, meu filho, minha filha, para que não percamos o contato com a fonte,
porque a maior revelação de todas é esta: você não está buscando a verdade, você está se lembrando dela. E o próximo passo é apenas um mergulho mais fundo, até a próxima travessia.